A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, a nossa última lição desse trimestre, lição de número 13, que tem por título Novo Homem em Jesus Cristo. E eu estarei estudando com os irmãos o quarto ponto do primeiro tópico, que tem por título Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Então, quando se fala do nascimento no Espírito Santo, está nos dizendo que esse nascimento ele só ocorre quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. A partir desse momento, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Ele passa a atuar em nossas vidas. Então, neste momento, a gente passa a entender qual é a vontade de Deus. Nesse momento, a gente passa a entender e a discernir entre o bem e o mal. A pessoa nascida do Espírito Santo, ele tem a capacidade de viver em espírito e não submeter às corrupções da carne. Por isso que diz que a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Esse renascimento, essa nova vida, ela só é possível no ser humano a partir do momento que ela confessa a Jesus e passa a ser morada do Espírito Santo. Então você passa a viver uma vida espiritual. Você passa a ver com os olhos espirituais, você passa a ter entendimento espiritual e manter um relacionamento estreito com Deus. Você não consegue convencer uma pessoa que não é nascida do Espírito das coisas espirituais, porque as coisas espirituais para uma pessoa carnal, ela lhe parece loucura e elas não podem ser entendidas, né? Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,14. Para eles, as coisas espirituais são loucura. Eles não conseguem compreender. A partir do momento que ela aceita Jesus como Salvador e passa a ser morada do Espírito Santo, aí sim, aí ela passa a compreender as coisas do Espírito. Então, esse nascer no Espírito Santo só ocorre quando um pecador se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus Cristo e passa a viver de um modo diferente. Daí se dá o nascimento no Espírito Santo, né? Então aqui está dizendo, esse ato regenerador, ele não pode ser explicado em linguagem humana, porque ele é uma ação sobrenatural, não tem como explicar. É uma ação sobrenatural, é uma ação do Espírito Santo. E a pessoa só vai compreender isso, só vai compreender as coisas do Espírito a partir do momento que ela tiver esse ato, né, de entregar a vida dela para o Senhor. Só aí ela vai começar a entender as coisas espirituais. Caso ao contrário, se assim não acontecer, para a pessoa que não tem o Espírito e é uma pessoa natural, uma pessoa carnal, para ela sempre vai ser loucura as coisas do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vamos para o segundo tópico, que tem por título a justificação no novo homem. E nós vamos estudar aqui o primeiro ponto, que é a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, que significa louvável, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia, como diz em Isaías 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5:1. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Então, quando se diz da inutilidade da justiça humana, está dizendo que de nós mesmos, nós não conseguimos nos justificar diante de Deus. O pecado, ele não tem justificativa diante de Deus, mas há justificação para um pecador arrependido. E essa justificação, ela é atribuída aos pecadores que creem em Cristo como seu Salvador. Pela justificação, Jesus se põe entre nós e o Pai, e então o Pai, com o olhar para nós, pelo olhar de Jesus, ele nos justifica através do seu Filho amado.
É inútil nós ficarmos contando vantagens, mostrando para Deus as nossas obras, achando que nós seremos melhores do que os outros por causa das obras que temos, por causa daquilo que fazemos. As obras não salvam ninguém. E as nossas obras, elas não nos justificam diante de Deus. Os nossos pecados, eles não são apagados ou diminuídos ou perdoados por causa das obras que nós praticamos. Só seremos justificados diante de Deus através de Jesus Cristo. Através de crermos no Filho de Deus e entregarmos a nossa vida a Ele. Então, é inútil nós ficarmos contando vantagem diante de Deus, achando que assim nós seremos melhores do que os outros, achando que assim nós seremos justificados diante de Deus. Nós temos como exemplo, em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, que fala sobre o fariseu e o cobrador de impostos, que nos diz assim: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não outro que voltou para casa justificado. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, de nada adianta nós chegarmos diante de Deus para demonstrarmos as nossas obras, achando que somos melhores do que os outros, assim como fez esse fariseu. Ele queria mostrar para Deus que ele não era igual àquele cobrador de impostos. Ele queria mostrar para Deus que ele dava a 10ª parte do que ele ganhava, que ele jejuava, que ele não era desonesto, ele não era avarento. Ele estava mostrando para Deus as coisas que ele não era, as coisas que ele fazia, mas ao mesmo tempo estava dizendo: eu não sou como esse cobrador de impostos, eu não sou como esse publicano pecador. Mas aquele homem, o publicano, ele apresentou diante de Deus com um coração humilde. Ele nem se ousava olhar para o céu. Ele, de cabeça baixa, ele só dizia assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus diz que esse foi justificado para casa e não o outro. Então nós temos que apresentar diante de Deus com um coração humilde, com um coração arrependido. Só assim nós seremos justificados diante de Deus. Então, de nós mesmos, nós não conseguimos nos justificar diante de Deus. É só através de Jesus. É só através do Filho amado de Deus é que nós seremos justificados diante de Deus no dia do tribunal no céu. Amém? Então aqui fica a minha participação. Espero que os irmãos tenham compreendido. Se ficar alguma dúvida logo após o término dessa escola, os irmãos podem estar fazendo perguntas e nós estaremos aqui para responder. Fiquem com Deus e um ótimo domingo a todos. A paz do Senhor.